16 de junho de 2025, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, também seguidores das minhas redes sociais, todos vocês sintam-se bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos. Segundou, começar a nossa semana ouvindo a palavra de Deus, colocando a palavra no nosso coração, na nossa vida. Isso é um privilégio, nós somos abençoados por Deus, privilegiados, né? Bênção de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 10. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto hoje, esse trecho bonito, muito bonito, né? Um trecho muito conhecido e também cheio de beleza, né? Olha só, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Esse primeiro versículo desse capítulo 6 de 2 Coríntios é uma perfeita exortação para nós. Minha gente, quantas vezes na nossa vida, uma pergunta para mim e para você, nós só passamos a valorizar as coisas, as pessoas, alguns momentos da vida, quando eles passam, né? Quantas vezes nós perdemos tempo com os nossos maus sentimentos, com as nossas implicâncias, com os nossos, com o mau humor, né? Com a impaciência, com tantas coisas. E a bênção de Deus, o momento de Deus, aquela situação tão boa, aquela fase boa da vida passa. E você só vai dar conta quando você perde, né? Isso vale para qualquer coisa na vida, qualquer coisa, né? Um tempo atrás, eu estava com algumas pessoas, né? E alguns amigos da outra paróquia onde eu estava. E tem pessoas que são muito ciumentas, né? E às vezes o ciúme nos impede de aproveitarmos todos os momentos com aquela pessoa a quem dizemos amar, né?
aquela pessoa a quem dizemos estimar. E aí os maus sentimentos, as rixas, a briga, e fica com a cara virada e não sei o quê. Você está perdendo tempo. Daqui a pouco a pessoa vai embora, né? E acabou tudo. Eu sempre digo isso para as pessoas com quem eu tenho contato, né? Porque nós, como padres, a gente acaba tendo contato com muita gente. E tem algumas pessoas, é claro, que vão criando um pouco mais afeto por nós, e nós também, né? Nós sacerdotes. Só que nós somos padres, nós somos de todo o povo, né? Nós somos de todos, de toda a comunidade. E por onde passamos, nós vamos construindo relações. E as pessoas às vezes vão assim, vão achando que tem posse do sacerdote. Não tem, ninguém tem posse do sacerdote. O sacerdote é para todos, né? E aí as pessoas não se permitem viver, aproveitar o momento, e o tempo vai passando. Olha, minha gente, pensemos bem. Nós já estamos, hoje é 16 de junho. Olha como o tempo está passando. E quanto tempo na nossa vida nós já perdemos? Quantas coisas nós podíamos ter feito e não fizemos? Não porque não tivemos oportunidade, mas porque ficamos dando atenção a coisas que não eram necessárias. É ou não é verdade? Nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. E os bens espirituais também, eles vêm até nós. E muitas vezes nós perdemos, passa. É o kairós de Deus, os bens espirituais vêm, passam. E muitas vezes nós não os possuímos, por quê? Porque a nossa atenção está em outras coisas. Está em outras coisas. É para pensar um pouquinho. E Deus nos fala por meio de sinais, sempre. Né? Sempre. Para a gente pensar um pouco. Depois o texto continua. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Olha só, ele sempre está presente. Minha gente, mesmo nos momentos de maior aflição na nossa vida, é só nós pararmos e espiritualmente percebermos, porque Deus está a nos acompanhar, a nos sustentar. Se nós não percebemos Deus nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, né? Sobretudo, é porque nós estamos imperceptíveis. O problema está em nós em não percebê-lo. Ele está lá. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Eu sempre digo às pessoas que ficam prorrogando, né? Procrastinando esse abraço em Deus, em começar a participar da igreja ativamente, em se lançar, não vai deixando para frente, porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. É agora. Sabe aquela coisa? Eu vou na missa, começar a ir na missa, ir na igreja mais para frente. Agora eu estou focado nisso, né? Eu vou me entregar a Deus depois que eu casar, porque agora eu estou me preparando para casar. Eu vou me entregar para Deus depois que eu passar no vestibular, estiver na minha faculdade. Aí a gente vai dando desculpas, né? São várias desculpas, em todas as idades, em todas as fases da vida. Se a gente for vivendo assim, nós nunca vamos ter tempo para nos voltarmos para Deus. Nunca vamos ter tempo. Minha gente, eu vou dizer uma coisa. É muito gostoso viver em Deus, ser de Deus, estar em Deus e ser da igreja, viver na igreja, em comunhão com ela, em viver nela. Se você está longe de Deus, da igreja, não deixe para amanhã, volte. É hoje, né? Mas padre, eu não tenho muito, assim, sabe? Outro dia eu me encontrei com uma pessoa e a pessoa dizia, porque a pessoa vem confessar, né? O estar ausente da missa dominical é um pecado grave para quem é batizado, é católico, né? E a pessoa diz, mas sabe, eu vou, mas não me acrescenta, não consigo prestar atenção, eu não consigo. Faça o esforço no começo de ir por penitência, por disciplina.
E você vai ver o quanto Deus vai te seduzir, vai te fisgar, e sua vida vai ser transformada. Faz um pouco de esforço. Faz um pouco de esforço. Não tem como não lembrar de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era um homem boêmio. Vivia na promiscuidade, vivia na vida cheia de desordem. E foi nessa aventura, vamos lá ver o que vai dar, né? Ele vai na missa e começou a escutar o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, em Milão. Foi lá, escutou uma vez, nossa, até que esse bispo fala bem, né? Daí a pouco, passou um tempo, vamos lá de novo. Daí a pouco ele estava frequentemente, nossa, esse bispo é muito bom, muito bom. Daí a pouco ele não conseguia mais ficar sem escutar o bispo de Milão, Santo Ambrósio. Daí a pouco, o que ele não conseguia mais é deixar a Deus. Daí a pouco, o que ele não conseguia mais era viver a mesma vida errante que ele vivia. E foi nessa aventura que Santo Agostinho se converteu. Não tem como não lembrar disso nessa reflexão de hoje. Não espere o momento certo para voltar para Deus. É hoje o dia favorável. É hoje. E vou dizer uma coisa, são muitos sinais que Deus dá. Muitos sinais, as pessoas não aproveitam. É Deus falando, é Deus chamando. Eu sempre falo para as pessoas que eu acabo conhecendo, porque na nossa vida de sacerdote, Deus vai nos fazendo com que nós conheçamos pessoas diferentes em todo o tempo. E vou dizer uma coisa a vocês. Se você conhecer um sacerdote, se tornou próximo do sacerdote, é Deus te chamando para a igreja e para viver melhor a vida eclesial e a vida de santidade. Não é só uma mera amizade. Não é só uma mera amizade. Se um sacerdote entrou na sua casa, foi Deus quem te visitou por meio dele. E Deus está esperando alguma coisa de você. Está esperando alguma coisa de você. Então, a gente precisa começar a olhar a vida, os sinais de Deus, com olhos mais de sabedoria. E aí Paulo vai dizer assim, o que ele faz e o que os apóstolos e os demais discípulos missionários fazem. Nós não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. É a nossa missão, né? Quem se torna igreja acaba se tornando no mundo modelo para aqueles que não são. Por isso que é preciso que nós tenhamos uma vida publicamente acertada. Pecados nós temos, públicos e privados. E todos têm defeitos. Uns mais graves, outros menos, todos têm defeitos. Mas nós não podemos fazer com que as nossas fragilidades, né, por exemplo, os traços dos nossos temperamentos, escandalize e afastem pessoas. Pega a vida de padre, por exemplo, os sacerdotes, né? A pior coisa que tem é padre que dispersa as suas ovelhas. Padres que tratam mal o povo, padres que não querem conviver com pessoas. Então vai procurar outra coisa para fazer, vai ser um secretário executivo que fica num gabinete trancado e não padre. Padre foi feito para o povo, né? E para elevar o povo até Deus. É isso que está na carta aos Hebreus. E aí Paulo continua, em tudo recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias. Ou seja, um ministro, aqui está falando de maneira muito primeira para os apóstolos, para os discípulos, para os sacerdotes, mas de certa maneira para todo fiel que é chamado também a ser instrumento de Deus onde convive. Porque tem lugares que o padre não chega. É você que é a presença de Deus na vida dos lugares onde você convive. É você. Então, a mesma coisa como um sacerdote recomenda toda a sua comunidade a Deus pela paciência, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias,
em açoites, nas prisões. Ou seja, aqui Paulo está falando o quê? Nós precisamos ser sinais de Deus nos momentos nos momentos que são mais difíceis de perceber Deus. São nesses momentos é que nós somos chamados a ser presença de Deus, a recomendar as pessoas a Deus. Né? Como que é? Não é fácil perceber Deus nos açoites da vida, nas fadigas, nas insônias, nas prisões, nos tumultos. Não é fácil perceber Deus nesses momentos difíceis, de sofrimento. E é aí que nós, como pessoas que experimentamos a Deus já, somos convidados a sermos sinais de Deus. É aí. Vocês conseguem perceber? Então, minha gente, é muito bonita a leitura de hoje, né? É muito bonita, muito bonita, muito bonita. Em palavras verdadeiras no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas ou defensivas, em honra e desonra, em mal ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, sendo desconhecidos, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos. Ou seja, não importa o que digam de você, não importa os acontecimentos, seja instrumento de Deus por onde você passar, na sua vida, nas suas escolhas, sejam nos aflitos, mas também sejam nos momentos alegres, seja na pobreza, mas também no momento da riqueza. Olha que leitura fantástica, que leitura fantástica, né? Nós sacerdotes, quando nós somos formados no seminário, nós aprendemos no seminário, né, pela disciplina do próprio seminário, a viver exatamente dessa maneira, né? A viver exatamente, tem momentos que são momentos de fartura, mas tem momentos que são momentos de carência, né? E nós aprendemos, né? E eu vou dizer a vocês, por que eu tenho que aprender todas as coisas, todas as experiências possíveis da vida? Porque nós vamos passar por lugares e por situações totalmente contrapostas, lugares contrapostos, situações contrapostas, ou opostas, como nós dizemos. E é bem verdade. Nesses poucos anos de vida sacerdotal que eu tenho, né, esse ano é o 5º ano de vida sacerdotal, completo 5 anos, eu já passei por paróquias muito carentes, né? Por experiências de muita carência, mas também já passei por experiências de fartura, de abundância, enfim. E nós precisamos saber lidar com cada coisa no tempo devido. Essa é a nossa missão, né? Parece uma coisa meio... isso é para padre, né? Não, isso não é para padre. Isso é para todo cristão. Sabe por quê? Porque até mesmo os leigos vai ter momentos da vida que serão momentos de consolações, de alegrias, de conquistas. Mas vocês também vão passar momentos de tristeza, de perda, de sofrimento. E precisa aprender a lidar e a viver em Deus em todos os tipos de momentos, né? E aí quem não tem maturidade, nos momentos de alegria, são pessoas orantes, que louvam a Deus, pessoas que estão em comunhão com Deus. Aí no momento de provação, de sofrimento, são pessoas que julgam a Deus, que questionam a Deus, que não sabem enfrentar os sofrimentos da vida. Não pode acontecer isso. Tenhamos constância em Deus, meus queridos. Tenhamos constância em Deus. E olha, só consegue constância em Deus aqueles que cultivam, de certa maneira, uma experiência com Deus. Precisa ter intimidade com Deus. Deus não pode ser apenas um discurso. Deus não pode ser um discurso.
Não. Eu creio em Deus, eu amo a Deus. Tá, mas o que você faz por Ele? Você convive com Deus de maneira concreta, nos sinais da sua vida? Não sei. Porque às vezes tem gente que é muito blá blá blá, né? Tem gente que é muito blá blá blá. De maneira concreta, você convive com Deus? Não adianta dizer que tem intimidade com Deus, que tem fé, né? Se você não convive com Ele. E para que tem igreja, que existe igreja? Para a gente conviver com Deus de maneira sacramental, concreta, um sinal forte. É isso que tem igreja. Que a palavra de hoje nos ajude, queridos. Que a palavra de hoje nos ajude. Desejo a vocês uma semana cheia de bênçãos. Você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue conosco conectado, escutando uma boa música católica. Que Deus abençoe a todos. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.